Bem-vindos crentes e descrentes ao nosso canal, eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento. Já abordamos diversos livros esses dentro aí do Pentateuco, e agora nós vamos abordar o livro de Josué, o primeiro livro dentro dos livros históricos. Na aula passada nós fizemos um panorama geral sobre os livros históricos, e na aula de hoje nós vamos abordar o livro de Josué. Podemos dividir o livro de Josué em algumas partes. A primeira parte, que é representada do capítulo 1 até o capítulo 4 de Josué, que nós chamamos de a entrada em Canaã. A próxima parte, que vai do capítulo 5 até por volta do capítulo 12, lá no versículo 24, são as campanhas lideradas por Josué. Quando nós falamos da entrada em Canaã e Josué como um líder, uma coisa que a gente precisa pensar, refletir. Josué foi levantado como líder pelo próprio Moisés. Ele era o auxiliar de Moisés. E automaticamente Josué iria substituir Moisés nessa tomada, nessa entrada do povo na terra prometida lá em Canaã. Depois que tem essas campanhas lideradas, e dentro dessas campanhas, duas se destacam, que é a campanha de Ai e a campanha de Jericó, que fica muito famosa por causa das muralhas de Jericó e devido às voltas que são dadas em torno das muralhas de Jericó. Começa, quando eles ocupam, a terra, começa a divisão da terra, que é uma outra parte que a gente consegue dividir o livro. Essa divisão da terra ela vai estar a partir do capítulo 13 até o capítulo 24. Uma coisa interessante quanto às campanhas, porque ocorreram duas grandes campanhas. Uma é a campanha chamada Campanha do Sul, que é quando o povo de Israel, os israelitas, vão derrotar os amorreus, e a outra é a Campanha do Norte, quando eles vão derrotar os cananeus. É muito comum falar que os cananeus ocupavam a terra, até por causa da própria região de Canaã em si, mas é meio que genérico, porque existiam diversos outros povos ocupando essa terra onde o povo de Israel iria tomar posse, a famosa terra prometida. Onde nós vamos ver isso? No próximo livro histórico, que é o livro de Juízes. Então, no livro de Juízes, nós vamos conseguir observar isso, nós vamos conseguir verificar toda essa conjectura das outras nações que lutavam ali contra Israel. Então, quanto à campanha, nós temos a campanha do sul, que é quando eles derrotam os amorreus, e a campanha do norte, que é quando os cananeus são derrotados. Durante todas as campanhas militares ali em Canaã, então o livro de Josué é um livro histórico, militar, memorial. Isso é importante, porque ele vai servir de um memorial para o povo, de quando o povo consegue entrar em Canaã. Mais de 31 reis foram derrotados. Isso é muito importante para nós entendermos o significado profundo do livro de Josué. Se nós pegarmos um panorama dos 24 capítulos do livro de Josué, nós vamos encontrar algumas coisas importantes assim ao longo desse livro. Não vou destacar tudo, mas vou destacar algumas partes, como por exemplo, são estabelecidas 8 cidades de refúgio. Que eram essas cidades de refúgio? Quando alguém matava, assassinava um outro, e existem várias formas de interpretação quanto a esse assassino, se era algo feito intencionalmente ou não intencionalmente. Muitos analistas do texto bíblico vão dizer que quando era não intencional, eles podiam fugir para essas cidades de refúgio. Fugindo para essas cidades de refúgio, eles não iam ter que arcar com as consequências do seu ato, do ato que eles fizeram. Além disso, os levitas, quando a terra prometida foi tomada e começou a ser dividida, eles receberam 48 cidades. Olha a importância dos levitas para esse povo de Israel, para esses israelitas que vieram ali a ocupar a terra. Quando nós olhamos uma divisão dos capítulos de um panorama de Josué, eu vou destacar algumas coisas importantes. Do capítulo 1 até o capítulo 4, que vai falar sobre a preparação para essa entrada na Terra Prometida, tem a famosa figura dos espias lá, os 2 espias em Jericó, onde vai aparecer a figura histórica importantíssima de Raabe, Raabe, que vai hospedar aqueles espias. E
onde o povo vai estar bem na entrada da terra prometida. Então, se lá em Deuteronômio 34, quando encerra o Pentateuco, o povo estava nas planícies de Moabe, olhando para a terra prometida, alguns falam que eles já estavam na terra prometida, mas uma coisa é certa, como Moisés não entraria na terra prometida, e nem aquela geração que saiu com ele lá do deserto, então eles não entraram, isso é um fato. O máximo que pode ter acontecido é eles terem ficado de fronte ali à terra prometida. No capítulo 3 vai ter uma abordagem de uma ação miraculosa, que é a passagem pelo Jordão. Depois que eles passam pelo Jordão, no capítulo 4, eles vão registrar memoriais. A Bíblia narra 2 memoriais que eles vão erigir, que eles vão levantar para lembrar daquilo que Deus fez, que tanto foi livrar eles do Egito, assim como foi permitir que eles viessem tomar posse da terra prometida. Já no capítulo 5 vai entrar o preparo para as campanhas, então eles vão se preparar principalmente para tomar as terras, para guerrear contra Ai e para guerrear contra Jericó, mas também para guerrear contra outros povos que ocupavam ali a região de Canaã. E aí as 2 principais campanhas, que é a de Jericó e de Ai, elas vão estar registradas a partir do capítulo 6. A partir do capítulo 6 vai ter esse registro, e já lá no capítulo 9 vai ter a campanha do sul, que é quando tem a aliança dos amorreus e quando eles vão guerrear contra os amorreus. A derrota em si dos cananeus, ela vai ser registrada só a partir do capítulo 11. E aí do capítulo 11 e capítulo 12 vem o resultado das conquistas, né? Que é quando vai ocasionar o plano para divisão. Já que essas terras em Canaã foram conquistadas, elas teriam que ser divididas. E aí do capítulo 13 ao 14 virá o plano para divisão. Algo que vai se efetivar mesmo dos capítulos 15 até o capítulo 19. Se nós formos separar o conteúdo do livro de Josué, o que nós vamos observar? Boa parte do livro diz respeito à maneira como as terras ali em Canaã foram divididas. Vai dar um foco para as cidades que foram dadas para os levitas, vai dar um foco para essas cidades chamadas cidades de refúgio, e outras divisões para as tribos de Israel, uma divisão levando em consideração a parte norte, principalmente a parte sul da terra. E aí, gente, o que fecha, né, depois da divisão das terras, que termina no capítulo 19, são justamente essas cidades dos levitas e de refúgio, ou seja, divide-se de forma genérica entre as tribos, mas as cidades dos levitas é dividida de forma específica, uma divisão especial dada a importância que os levitas teriam para todo o trabalho religioso, todo o trabalho sacerdotal do povo. Como eu disse, né, um acontecimento importante, que 2 monumentos eles vão ser erigidos, e esses 2 monumentos que vão ser erigidos é para registrar aquilo que Deus fez. Um é erigido no Jordão e o outro é erigido em Gilgal. Além de ser um livro histórico, esse livro é um livro que mostra as campanhas militares do povo de Israel. Um povo que toma a terra prometida, que adentra a terra prometida, que guerreia, né, contra diversos povos, dando ênfase principalmente para os amorreus e para os cananeus, mas que no próximo livro que nós vamos começar a abordar, na nossa próxima aula, no livro de Juízes, mostra que esse povo, cada um ali dentre os israelitas passam a fazer o que era bom aos seus próprios olhos, né? Então eles abandonam a lei de Deus. Lei essa que Josué faz questão, e é registrado isso ao longo do seu livro, de recordar o povo, os motivos pelos quais eles foram tirados lá do Egito, as ações miraculosas de Deus no deserto e o amor de Deus por esse povo. Mas esse povo, no livro de Juízes, vai ser visto isso, que vai agir da forma que julgava correto aos seus próprios olhos. Por isso que vários povos serão levantados contra eles, mas isso é assunto do nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar dentro do panorama do Antigo Testamento, os livros históricos, iremos abordar o livro de Juízes. Aguardo vocês.